Vou dar aqui ao Chavarral. Se permite, então, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Manifesto o convite. Eu faço parte do Conselho Nacional da AOF. Venho aqui falar precisamente sobre esta questão da retenção e do recrutamento. Peço já aqui, eventualmente, alguma desculpa para o desvio para aquela área que me é mais confortável, a área da saúde, mas tentei trazer aqui um enquadramento que desse também um pouco resposta àquilo que foram as minhas funções durante algum tempo relacionado com esta área. Eu, nos últimos 10 anos, estive no Serviço de Gestão de Utentes do Hospital das Forças Armadas. Nesse Serviço de Gestão de Utentes, fomos responsáveis por dar início a um novo modelo de faturação, onde foi importante termos uma grande capacidade de resposta no front office, aquela parte do atendimento ao público, onde tivemos que ir recrutar pessoas, onde tínhamos pessoas que estavam lá há cerca de 13 anos a recibo verde, onde não tínhamos militares para fazer, enquanto que, por exemplo, na Força Aérea nós tínhamos muito deste atendimento entregue aos praças do Serviço de Saúde e, de repente, vimos aqui aumentar, quase que triplicou o número de postos de atendimento com uma necessidade crescente desse pessoal. Depois estive como enfermeiro coordenador do Polo de Lisboa em funções de direção de enfermagem e aqui o desafio no recrutamento e na retenção já era outro. Tinha a ver com a falta de recursos que os ramos alocavam para dotar o quadro orgânico específico do hospital, quando deveríamos todos se nos centrar num hospital único. Parece que foi um pouco ao contrário, virámos as costas ao hospital e começámos a ter que recrutar pessoal civil a recibo verde, tanto como enfermeiros, como médicos, devem estar cientes da quantidade de valor acrescido que foi necessário dotar ao hospital para pagar esse tipo de recursos. Depois da minha passagem pela Direção de Saúde da Força Aérea, onde fui presidente do júri para o recrutamento dos enfermeiros para regime de contrato, só para terem uma ideia, a última admissão ao quadro permanente foi em 2014. Desde 2014 não temos admissões ao quadro permanente de enfermagem. Isto vai criar aqui um hiato brutal. Portanto, se calhar estes camaradas que vão entrar agora terão depois, na sua altura, uma brilhante carreira. Mas no meio, nós que vamos ser os utentes, vamos estar entregues, não se sabe bem em quem. Este é assim o enquadramento para a minha apresentação. Também, por outro lado, eu venho falar aqui um pouco, como dizia o Sr. General Aires, em meu nome pessoal, não manifesto aqui a opinião nem da Força Aérea, nem do Conselho Nacional, muito menos da AOF, é a minha partilha da minha experiência convosco e, na sequência da apresentação do Sr. Almirante e do Sr. General, um caso prático, menos estratégico e menos político, para podermos depois aqui conversar um pouco do que ao fim e ao cabo são as situações que nós vivemos hoje no dia-a-dia no terreno e como é que podemos dar resposta. Tradicionalmente, isto é aquilo que nos é comum a todos, não é? Uma pirâmide típica militar, com a hierarquia bem definida, mas na realidade, e em particular na área da saúde, nós temos aqui alguns pormenores que não são bem pormenores, são pormaiores. A passagem dos enfermeiros e dos técnicos de superiores de saúde para os oficiais abre aqui uma brecha muito grande, com um aumento nos oficiais, mas quase que desapareceram os sargentos. Isto numa pirâmide militar, aqui algo que é um bocadinho obtuso, para não dizer uma coisa mais gravosa. E a primeira questão sobre o recrutamento e sobre a retenção, e que já foi aqui explorado na progressão da carreira, deixa-nos já aqui uma área cinzenta, que é porque que nem todos os enfermeiros quiseram passar para oficiais? Andámos 30 anos a lutar e de repente nem todos quiseram. É estranho, não é? E quando nós dizemos, atenção, que a carreira é algo importante. Se calhar temos que perceber o que é que se passou por aqui, meia dúzia de camaradas, que nós até sabemos quem são, que é fácil falar com eles. Porque é que não quiseram passar? Por outro lado,
Na área da saúde ainda se passa esta coisa mais abismal, que é a Marinha não tem praças na área da saúde. Não tem. Tem uma classe da saúde. São de outras classes que vêm depois ser alocados à área da saúde. Temos aqui uma pirâmide que realmente, isto de pirâmide é muito bom. Por sua vez, temos o Exército, que tem praças da saúde, mas que são alocadas a outras coisas quaisquer que seja necessário. Portanto, ou seja, temos aqui uma base que afinal, enfim, pode não ser bem necessário. E depois achamos estranho que no Hospital das Forças Armadas não há socorristas para prestar o apoio aos camaradas. Ou queremos ir para uma missão e estamos aflitos, não temos pessoal da área da saúde. Então vamos a correr fazer um curso e como eu infelizmente tive que fazer uma nota, por exemplo, a dizer nessa missão não vou ter enfermeiro nem socorrista, mas os instrutores fizeram um curso de suporte básico de vida e estão à vontade, no caso de acontecer alguma coisa, chamam o INEM e tudo corre bem. Felizmente nunca correu mal, mas quando corresse mal, provavelmente iam-me chamar para eu pôr lá a cabeça e explicar aquele meio. Não é? Portanto, é isto que, grosso modo, nós temos de pirâmide é muito bom. Isto de pirâmide é muito bom. Isto tem que nos levar aqui a uma reflexão como é que nós vamos conseguir, enfim, pôr isto a funcionar. Por alguma razão eu vou para trás. E a minha tese é precisamente esta. Vamos tentar aqui perceber quais são os desafios do recrutamento, que já foram aqui falados, e também alguns desafios da retenção, e como é que nós conseguimos, de alguma forma, arranjar um equilíbrio para assegurarmos que a missão corre, e que a missão corre em segurança, e que temos as pessoas seguras quando estão numa missão de elevado risco. E essa é a principal função da área da saúde. Dos militares, quando estão empenhados, também, como nós falámos, não terem múltiplas funções e estarem focados naquilo que é a sua função primordial, e às vezes isso não é bem assim, acumulam 3 e 4 funções, e depois achamos complicado porque é que aquilo correu mal, porque é que aquele militar teve aquela ação quando não a devia ter. Eu não tinha o relatório, eu juro que ainda tentei procurar. Recorri-me deste documento, que após uma leitura aprofundada me pareceu bem. É um documento que vem da NATO, é de 2007, e fala precisamente sobre a questão do recrutamento e da retenção do pessoal militar. Este problema não é exclusivamente nosso, como devem calcular. Outros países também o têm, procuraram outras estratégias. O Sr. Almirante falou aqui numa série de fatores que também aparecem aqui documentados na bibliografia, e é um pouco essa análise que eu pretendo aqui fazer. Isto é a realidade. Nós neste momento, aqui sensivelmente em 91, 2001, isto são os censos, nós deixámos de ser uma população de jovens para ser maioritariamente idosos. E é isto que vai impactar, quer nós queiramos, quer não, a não ser que voltemos a procriar, como o Senhor nos mandou, é que isto volta a corrigir. Porque em 2021 já são quase 2,4 idosos para cada jovem. Portanto, o que é que falta aqui? Falta base de recrutamento. Não é hipótese. Não é hipótese. Não é jovens. Portanto, nós podemos arranjar todas as estratégias, mas não há jovens. Mas, estes jovens que estão a entrar agora vão ser aqueles que vão cuidar de nós. São poucos. Muito poucos. Portanto, vamos ter que alterar também as estratégias. Se calhar não vamos ter um enfermeiro para cada 100 pessoas, não vamos ter um médico para cada 1000 pessoas. Portanto, vai ter que haver alguma coisa que seja feita. Okay? Nós, para conseguirmos aumentar aqui esta disponibilidade, vamos ter que reduzir coisas em cima. Aquilo que habitualmente faríamos, vamos ter que ir deixar de fazer. Ou então, fazer com menos pessoas. Aquela velha máxima, mais e melhor, com menos. Portanto, isto é impossível. A demografia diz-nos que é impossível. Não vale a pena nós tentarmos uma coisa diferente.
Por outro lado, também falámos isto um pouco à hora do almoço, não é? Sempre existiu e vai continuar a existir o choque geracional. Nós neste momento estamos a recrutar estes jovens que estão constantemente ligados às redes sociais, que é um problema para a Marinha quando sai fora dos pontos de captura das redes, não é? Mas são estes os jovens que estamos a recrutar. E nós falávamos nisto na falta de envolvimento associativo que têm. Se nós pensássemos hoje, será que conseguíamos fazer aquilo que temos ali assinalado com um cravo? Hoje. A malta, só se fosse por Facebook, não é? Fazem-se manifestações por Facebook, concentrações, revoltas, se calhar também iríamos conseguir. Mas lá está. Teríamos que fazer o shifting para esta plataforma. Já não dava para virmos aqui a Beja, ao monte, às escondidas, reunir e conversar dos planos de ataque. Por outro lado, reparem, nós passámos pelo Spectrum, não é? Se calhar alguns de vocês tiveram um Spectrum, ou pelo menos compraram algum para o filho, ou para a filha, para uma ligação à net, e agora, se nos faltar rede, já não podemos trabalhar. Já não é possível trabalhar sem rede. Por outro lado, a diversidade. Falámos há pouco e aflorou a questão de recrutamento de outras nações, de pessoas que não são estritamente oriundas de Portugal. Mas nós também fomos para outros países, estamos muitos séculos afastados e colonizámos outros países e hoje somos irmãos. Nada nos impede que não sejamos uns irmãos europeus ou de outro país qualquer. A questão é, será que lhes conseguimos dar a noção de pátria, de país, de unidade? Essa é a grande questão. Quando nós temos alguns nacionais, portugueses de primeira, perdoem-me a expressão, falando de há umas dezenas de anos atrás, em que não se identificam no país e na nação. Esse é que é o grande problema. Por isso, quando li as primeiras notícias sobre este serviço de cidadania, faz-me todo o sentido. E faz-me todo o sentido para a defesa, como para a saúde. Eu vou precisar deles, da saúde. Eu não tenho enfermeiros, não vou ter enfermeiros, não vou ter socorristas, não vou ter médicos. E o chat GPT não vai resolver tudo. Não vai resolver. Por outro lado, se nós formos verem, eu li alguns, foquei pelo de 2022, que é o último, não encontrei outro, os jovens e as Forças Armadas, o relatório do Dia da Defesa Nacional, e nós vamos ver que 25% dizem que não se importam de que haja nos currículos escolares disciplinas relacionadas com a defesa nacional. Eles não se importam, eu acho que devia ser obrigatório, mas pronto, eles não se importam. Okay? E mais, eles até acham que o Dia da Defesa Nacional devia ocorrer nas unidades militares. O que é que nós fazemos? Pelo menos aquelas que eu conheço, arranjamos um pavilhão todo bonito, assim como este, bem decorado, eles entram e parecem que estão na escola. Levam ali umas palestras, vão lá o pessoal, faz umas palestras. Aquilo não é a vida militar. Eles veem mais a vida militar quando vão ali à fila e estão lá nos centros de recrutamento e as academias com os militares e as armas e os veículos e agora os meios não tripulados do que vem no Dia da Defesa. E qualquer coisa que me está a escapar, não é? No Dia da Defesa, se calhar, era o momento em que deviam ver mais da defesa, tocar, sentir, ver treinos militares, não ver aqui o passeio dos alegres, não é? Mas ver a realidade. E isto iria-nos trazer o tal conhecimento que as escolas deveriam trazer para a população. A maior parte da população nem entende bem qual é este papel das Forças Armadas. Os meus filhos que já são adultos, às vezes perguntam, pai, mas tu és enfermeiro e és da tropa, mas o que é que tu fazes? Filho, eu já não faço bem enfermagem. Fiz, não é? Mas esta noção de que
as profissões aqui dentro são iguais lá fora, mas há funções que são diferentes, são específicas cá dentro, decorrentes daquilo que é algo que lá fora não existe, que é a hierarquia, o nosso posto, okay? A nossa posição nesta vertente. Depois, em relação à retenção, mantive o documento, aliás, mantive a organização, encontrei este documento que fala especificamente também da área da retenção. Esta área da retenção, foram identificadas aqui 4 áreas, 4 grandes fatores, também falámos aqui. A questão da família, não só o apoio que damos à família, mas como o militar tem que sentir que pode ir em missão descansado, que a família está entregue. Não há problema com os filhos, não há problema com a creche, porque hoje os avós vivem noutra cidade. Não vivem na mesma. A casa unifamiliar, onde estão os 3 irmãos, os maridos, os 6 netos, o patriarca, isso acabou. Portanto, ou temos alguém que toma conta da filha e da esposa, porque senão quando vier é o risco das duas uma. Ou são um estranho, ou então as coisas correram bem por mera carta. E depois ainda temos outro problema, que é, como a quantidade de militares é cada vez menor, é maior a necessidade de ir para outra missão. E outro embarque. O camarada falou que há 50 anos fez um novo embarque. Quando se calhar já não estava nos planos, mas cumpriu a missão. Mas se calhar se houvesse uma base mais larga, já não teria que fazer este embarque há 50 anos. Okay? E depois a qualidade de vida, nem sempre é isto. Um campo idílico e nós olhar o horizonte. Nem sempre é isto. A qualidade de vida são serviços atrás de serviços, escalas atrás de escalas. Muitas das vezes a render outros companheiros que já caíram, porque ficaram doentes, porque não têm condições de segurança para executar aquela missão. Uma das coisas que seria útil era percebermos, por exemplo, e nós temos um trabalho na AOFA sobre o risco psicossocial dos nossos militares. É importantíssimo, porque o desgaste e a qualidade de vida às vezes sobrevive-se, não é bem? Vive-se. Depois, a questão que eu falava há pouco, a carreira e os vencimentos. Nem tudo anda à roda disto, é importante. A carreira é aquilo que estrutura o percurso e o vencimento é aquilo que identifica o real valor daquela função para a sociedade. E se nós quisermos ser soberanos, temos que ter forças armadas. E a soberania para mim não tem preço. Não sei se alguém consegue pôr um preço, mas para mim não tem preço. E isto mostra mesmo a carreira, e a carreira em regra traz um valor acrescido, também monetário, em alguns militares não funciona. E nós vimos isso, temos casos concretos. Porque é que alguns enfermeiros não foram para oficiais? Iam ganhar mais, se calhar iam ter novas funções, se calhar iam progredir dentro da estrutura hierárquica, que é importante, e não quiseram fazer. Portanto, alguma coisa aqui realmente carece de uma avaliação. Então, como é que isto também tem impacto nos profissionais de saúde? Porque os profissionais de saúde são profissionais altamente especializados, neste momento com muita procura no mercado e com uma grande concorrência na vida civil. E reparem, nós temos profissionais de saúde militares que almejam ter algo parecido com os seus camaradas civis. Almejam. E os camaradas civis estão no mundo civil e querem ir para o privado. Estão a ver? Nós estamos a comparar com a carreira intermédia, não estamos a comparar com o topo, com aquilo que é o objetivo final, o privado. E desenganem-se. Nós estamos a caminhar para um modelo que não é assente no Serviço Nacional de Saúde. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Pode-se chamar Serviço Nacional de Saúde, mas não vai ser neste modelo. Vai ser um modelo diferente. Se vocês pensarem assim, é impossível isso ocorrer num curto prazo de tempo curto. Pensem. Vocês hoje vão ao centro de saúde. Quem é que daqui tem médico de família? Nós temos médico na família. São os piores. São os piores. São os piores. Isto porquê?
Sr. General, tem São a as esposas declaração genéticas. de vontade assinada? Tem ou não? Não? Pois, ou seja, um dia que tem um problema qualquer, a esposa não é obrigada a decidir. Não é obrigada a decidir. Pronto, o testamento vital é um pouco mais acima, mas nem precisamos de ir para aí. Ou seja, se eu ficar mentalmente incapaz, ok, a esposa não é obrigada a pensar. Quem é que eu queria, quando eu ficar mentalmente incapaz, dizer assim, não me internes, não me façam algumas coisas. Isto para a saúde. Como? Alguma pergunta? Este estudo, o que é que fez? É uma revisão sistemática, procurou uma série de artigos relacionados com os profissionais de saúde, filtrou-os consoante o critério, e o critério aqui é importante, são profissionais de saúde. Foi-se procurar intervenções relacionadas com o recrutamento e a retenção, e em contexto hospitalar. Portanto, há aqui um desvio claramente, é só em contexto hospitalar. E nestes 55 estudos identificaram algumas áreas. A integração, ou seja, se o profissional, quando for admitido, houver um plano de integração formal, é facilitador para a retenção. Uma tese que eu também queria aqui deixar é que não se pode separar o recrutamento da retenção, nem a retenção do recrutamento. Okay? Isto porquê? Porque se nós não os conseguirmos reter, não os vamos conseguir chamar. Isto está intimamente ligado. E se nós não fizermos a integração como deve ser, se trouxermos os militares, por exemplo, para dentro, e fazendo agora aqui o paralelismo, para dentro das Forças Armadas, e não tivermos instrutores com experiência, que saibam fazer o enquadramento, que saibam explicar porque é que o telemóvel, na semana da recruta, não pode andar convosco, vos garanto que alguns agarram no telemóvel, agarram nas coisas e saem porta de armas fora. Não fica. Portanto, é importante que a integração seja consistente e forte para que o indivíduo, seja militar ou seja um profissional de saúde, se sinta agregado àquele projeto. Depois, a transição. Muitas das vezes, estes momentos são também momentos de transição. Ou da vida adulta, não é? da juventude para a vida adulta, ou do fim do curso para dentro do mercado de trabalho. E todos estes momentos de transição trazem expectativas. E as pessoas estão com um conjunto de expectativas que, se não forem asseguradas, vão durar a algum momento do percurso. Eu, quando entrei para as Forças Armadas, achava que aos 49 anos ia-me embora. Não é? Achava eu. Mas depois mudou a lei e num dia eu saí com 4 anos em falta, ou com 11 anos em falta, e depois ao fim do dia já eram 15. É assim que acontece. Portanto, esta transição é também importante que haja alguém que facilite, habitualmente alguém mais sénior, que consegue dar conceitos, consegue trazê-lo para dentro da instituição. O desenvolvimento profissional. Nós, na área da saúde, não podemos tirar um curso e dizer acabou, eu agora sei tudo para o resto da minha vida. O curso, e julgo que se passa assim em todas as profissões, é a licença para operar dentro daquela área do saber. Ok? E na área da saúde eu não posso ter uma formação com 20 anos, fazer 35 anos de serviço e dizer isto chega. Este profissional é muito bom e vai terminar a carreira como sendo um dos melhores, que até é o mais graduado. Não, isto não acontece. Portanto, o desenvolvimento profissional tem que ser, como diz no ENFAC, ao longo de toda a vida. E tem que haver capacidade de fazer essa formação. E para a área da saúde, ela não existe com aquele rigor que deveria existir em todos os grupos profissionais. O ambiente de trabalho é aquilo que nos faz ficar. É aquilo que nos faz ficar. E nós, durante o almoço, falámos nisto. Fazem-se coisas em determinadas missões com pessoas que nós nunca faríamos noutra parte do mundo. É isto, é este ambiente de trabalho, o espírito de equipa, o espírito de grupo. Eu já trabalhei em alguns sítios que nós saímos e voltamos lá. Porquê que voltamos lá? Já não tem nada para fazer lá. Porquê que ainda nos juntamos para aquele pessoal? Porquê que ainda vamos marcar almoço?
Mas acontece. E é isto que é positivo. Se não tivermos um ambiente de trabalho saudável, onde não andemos preocupados com coisas que são supérfluas, cansa e ao final de um tempo a pessoa desmotiva e acaba por abandonar aquilo que tinha pensado. As relações laborais. Muitas vezes as relações laborais tóxicas, de hierarquias ou de lideranças que não são as mais eficazes, ou eventualmente até o facto da relação laboral não ser estável, ser um contrato. A maior parte dos nossos militares, como falou, estão a entrar por contrato. E pasmem-se, eles ficam satisfeitos por virem por um contrato. 3 meses, 3 anos, ou 6, e ficam satisfeitos por quê? Porque lá fora estão a entrar como trainees. O que é o trainee? É alguém que vem pelo centro de emprego, com benefícios para a entidade empregadora e ficam lá 1 ano. E no fim escolhem se querem ou não. Isto era um modelo interessante para as Forças Armadas. Temos trainees nas Forças Armadas. Escolhem se querem ou não. E o contrato fica assim. O contrato fica assim. Depois, uns ficam e outros passam para trainees de segundo ano. Enfim. Mas estas relações laborais, eu não posso contratar enfermeiros que só no último ano do contrato, ou seja, ao fim de 6 anos, é que têm a perspectiva de abertura da vaga para o quadro permanente. Felizmente, isto foi conseguido, com algum esforço da Direção de Saúde, no caso da Força Aérea, peço mais uma vez desculpa por dar este exemplo, em que conseguimos, com a direção pessoal e com a academia, ao fim dos 6 anos, abrir a tal luz para que entrem. Eu não fiz a chamada de propósito porque eu não ia conseguir depois aqui não dizer, mas está a decorrer um concurso para 2 vagas para o quadro permanente. Eu tenho curiosidade se elas ficaram preenchidas. Mas isso, eu não perguntei porque eu não ia conseguir aqui depois ficar calado e dizer se conseguirmos ou não. Mas é uma curiosidade. As oportunidades de desenvolvimento entroncam ali também no desenvolvimento profissional. Nós, nas Forças Armadas, temos estas oportunidades de desenvolvimento quando fazemos os cursos de promoção para sargento-chefe, ou para capitão, ou para oficial superior, ou para oficial general, mas este desenvolvimento deve também ser integrado com o profissional. Ou seja, naquela questão do que é profissão. A profissão, e isso acontece com alguma frequência quando, por exemplo, vou mudar a conta do banco no condomínio e me perguntam, então qual é a profissão? E eu digo, olha, sou militar enfermeiro ou enfermeiro militar, ainda não decidi bem. Fiquei sempre aqui na dúvida, sou enfermeiro militar ou militar enfermeiro? Porque às vezes, com umas coisas, sou enfermeiro. Sou enfermeiro. Não, isso não é bem assim. Quem sabe aqui sou eu que sou médico. Por outro lado, não, sou coronel. Aqui não é bem assim. Quem sabe sou eu que sou general. Portanto, isto é consoante dá a jeito que nós vamos ser. Ainda falta muito para acabar? Não. A organização do trabalho, eu vou saltar aqui as inovações tecnológicas. As inovações tecnológicas, nós temos neste momento a guerra feita com via drones. Temos neste momento já robôs que carregam as armas. Temos nas enfermarias robôs que vão buscar o material para entregar aos profissionais. Temos já diagnósticos associados ao aconselhamento de inteligência artificial. Portanto, nós temos aqui um conjunto de coisas que estão a mudar e que temos que acompanhar. Em relação àquilo que nós podemos, e para terminar, falando um pouco daquilo que é o recrutamento, nós, se formos ver ao site do Ministério, temos 2 cursos a decorrer para praças. Eu sempre fiz confusão. Porquê é que temos só recrutamento naquele intervalo de tempo? Porquê é que não temos um recrutamento durante... Eu sei que as pessoas fazem contactos e ficam na bolsa e depois são contactados novamente e que há um esforço muito grande quando se faz o recrutamento. Mas hoje, o recrutamento... E nesta geração, então, eles vão e perguntam porquê é que vocês têm para mudar? Não é o que é que nós temos para lhes dar. Tem carro. Tínhamos umas carrinhas antigamente que íamos buscar as pessoas. Já não temos. Tem alojamento. Temos uns quartos. Ginásios.
temos. Nós temos uma série de coisas, mas depois comparadas com aquilo que é o state of the art aí fora, nós já estamos muito outdated. O problema, o inglês, estamos muito desfasados, já bati, por exemplo. Ó sargentos, nós precisamos ou não precisamos de uma classe de sargentos na saúde? Um pouco, o que é que são as Forças Armadas? O que é que precisamos nas Forças Armadas? Precisamos ou não? Eu diria que sim. Eu reparo, isto tem a ver com organização. Naquela pirâmide, os sargentos vão desaparecer. Nós ainda temos sargentos que prestam socorro. Quem? Os bombeiros. Os bombeiros têm uma componente. O firefighting, o combate ao incêndio, e o socorro. E eles ainda são sargentos e não foram embora. E se nós formos à vida civil, quem é que faz o primeiro socorro na estrada? Os bombeiros. E nós dizemos, não temos sargentos na saúde. Pois não. Estão alocados em outra coisa. Nos praças, vamos tentar agora o quadro permanente. Não é? Vamos tentar o quadro permanente. Mas não vem ocupar esta lacuna. Eu diria que temos que repensar, eventualmente, a questão do técnico para médico. Será que faz sentido? Nos oficiais, temos as academias abertas. Nas academias, há também aqui uma diferença entre os períodos em que estão abertos os concursos, como faz aqui, às vezes um bocadinho de confusão. Por sua vez, a maior parte das licenciaturas tem que primeiro ser admitidos em regime de contrato e depois então é que podem ingressar nas academias. Mas precisamos deles ou não? É porque se calhar teria sentido que em algumas especialidades a entrada pudesse ser logo direta também para o quadro da academia. Se eles aparecem ou não, já é outra questão. E terminava com este slide, que é um pouco reflexo daquilo que são as necessidades em termos de cuidados de saúde, desde os praças, aos enfermeiros, aos médicos, à participação em forças nacionais destacadas, e vos garanto que vamos sempre muito mais tranquilos quando a nação consegue enviar apoio médico com os nossos profissionais. Nem que seja após acompanhar até ao hospital ou até à Medical Treatment Facility da unidade e explicar em linguagem técnica o que é que já se passou e tranquilizar o militar que chegou ou até estar tranquilo na cadeia de evacuação para a nação. Muito obrigado pela vossa atenção.